A conquista da Libertadores de 2019 para o Flamengo foi sem dúvidas uma das mais épicas da história do futebol e do rubro-negro. Neste vídeo você verá todos os jogos, lances, gols e curiosidades que aconteceram durante a trajetória da geração de 2019, comandada por Jorge Jesus. Um é casual, 2 pode ser, aconteceu, 5 com fraturas. Aproveite e deixe seu like no vídeo se gostar do formato do conteúdo. O primeiro jogo do Flamengo da Libertadores de 2019 foi uma prova de fogo logo de cara. A equipe carioca viajou até a temida altitude de Oruro, na Bolívia, para enfrentar o San José, em um estádio localizado a mais de 3.700 metros acima do nível do mar. O gol da vitória saiu dos pés de Gabigol, que já dava sinais de que aquele seria o seu melhor ano. É agora! Tocou! Toca a música! É gol do Mengão! Gol! Foi um gol importante não só para o placar, mas também na moral do time, que sabia da importância de conquistar pontos fora de casa em uma fase de grupos tão equilibrada. O placar de 1-0 garantiu os 3 pontos e serviu para dar confiança ao elenco, mesmo que o futebol apresentado ainda estivesse longe do ideal. O segundo jogo do Flamengo na Libertadores foi o momento em que o Maracanã se reencontrou com a competição sul-americana. Depois da vitória fora de casa contra o San José, a torcida lotou o estádio com mais de 46 mil rubro-negros, sedentos por um desempenho convincente diante da LDU, adversário experiente e acostumado com a pressão do torneio. Nesse jogo, Arrascaeta ficou no banco os 90 minutos. Isso porque o técnico Abel Braga, perguntado sobre a possibilidade de jogar com apenas um volante, o treinador disse não gostar. Segundo ele, era time de índio. Ou usariam Arrascaeta ou então Everton Ribeiro. Os dois juntos não era possível. Isso irritou a torcida, mas ele se manteve no cargo. Porém, tudo já dava indício de sua saída. O placar final do jogo foi de 3-1, o que confirmou o favoritismo do Urubu e manteve o 100% de aproveitamento na fase de grupos. Everton Ribeiro. E agora pro Diego, tentou arrumar pro Everton Ribeiro! Gol! Minou, arrumou para Gabriel! Gol! Não, o Uribe já tá na cara do gol, bola pro Uribe, dominou, girou, bateu, gol! No terceiro jogo do Flamengo, um choque de realidade. A perda de bola no ataque resultou no gol. Depois de 2 vitórias que empolgaram a torcida, o time rubro-negro recebeu o tradicional Peñarol do Uruguai no Maracanã. O gol do Peñarol saiu aos 38 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque cirúrgico. Era a primeira derrota em casa na competição, e o resultado embolou o grupo D, deixando a classificação em aberto. O que muita gente não sabe é que nos bastidores, esse jogo marcou o início da queda de Abel Braga. A diretoria passou a duvidar da capacidade do técnico de conduzir o elenco em momentos de pressão. O vestiário, segundo relatos de bastidores, ficou dividido após o jogo. Jogadores experientes como Diego Ribas e Rafinha, que já negociavam sua vinda ao Flamengo, passaram a conversar nos bastidores sobre a necessidade de uma mudança no comando. O elenco estava insatisfeito com a falta de variações táticas e o excesso de improvisos. Internamente, os preparadores físicos também apontavam falhas na intensidade dos treinamentos. A derrota escancarou que, apesar dos talentos individuais, o Flamengo ainda era um time desequilibrado taticamente, que dependia muito de lampejos de Gabigol e Bruno Henrique, mas não tinha um plano B eficiente. Outro detalhe curioso foi que Abel Braga decidiu poupar Arrascaeta novamente, colocando o uruguaio apenas no segundo tempo, o que gerou vaias da torcida ao treinador. Depois da derrota para o Peñarol no Maracanã, o time precisava mostrar força e o adversário da vez era novamente o San José, agora em solo brasileiro. A partida aconteceu no dia 11 de abril, no mesmo palco da derrota anterior, o Maracanã, e serviu como uma espécie de teste emocional para o elenco de Abel Braga. Uma goleada por 6-1, com direito a show de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, em uma atuação que misturou técnica, intensidade e fome de gols. Na cobrança, manda pra área, dirigiu de cabeça, Diego! É gol do Mengão! Gol! Do San José na área, olha a jogada, olha a chance do empate, Diego Alves voltou, Salcedo, é gol do San José! Gol! Contra
para 2. Ele parte para cima, no drible, chegou o Bruno para bater, rolou no meio, olha o gol do Flamengo, Everton Ribeiro, é gol! Gol! Do cruzou, mandou na boca do gol, Arrascaeta bateu, golaço! Aqui, bola do Arão, para trás, olha o gol, Everton Ribeiro, gol! Chegou, bateu, é gol! Gol! Apareceu, chegou, cruzou, teve desvio, gol! A torcida, que começara o jogo desconfiada, saiu do estádio com a sensação de que aquele elenco tinha, sim, potencial para fazer história. Porém, o time do San José era extremamente fraco e isso pode ter iludido a torcida. O rubro-negro enfrentou a LDU no temido estádio Casablanca, em Quito, localizado a mais de 2.800 metros de altitude, no quinto jogo. A equipe, ainda comandada por Abel Braga, sabia que o desafio era enorme. O Urubu tomou 3-1, com o técnico nem entendendo o que estava acontecendo. Ele só colocou a Arrascaeta no segundo tempo, mas o craque também sentiu a altitude. Com a vitória da LDU, o Flamengo ficou com 9 pontos, empatado com o time do Chile. O sexto e último jogo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores 2019 foi simplesmente um dos mais tensos e dramáticos de toda a campanha. A partida aconteceu no dia 8 de maio, no lendário estádio Campeón del Siglo, em Montevideo, contra o Peñarol, e o contexto era eletrizante. O grupo D estava embolado, com Flamengo, Peñarol e LDU disputando 2 vagas para as oitavas de final. O rubro-negro chegava com 9 pontos, empatado com a LDU, e precisava pelo menos de um empate fora de casa para garantir a classificação. Mas havia um fantasma rondando, o histórico de eliminações precoces em Libertadores recentes, além da pressão da torcida e da imprensa por um desempenho consistente fora do Maracanã. O jogo foi morno, terminando em 0-0, dando a classificação ao Flamengo em primeiro lugar com 10 pontos, passando pelo saldo de gols. O que ficou marcado nesse jogo não foi só o placar, mas o que ele simbolizou, o fim de um ciclo instável e o início de um novo capítulo que mudaria o destino do clube. Dias depois, a diretoria intensificaria os contatos com Jorge Jesus, que assumiria o comando técnico no meio do ano. A tensão daquele 0-0 em Montevideo foi o último respiro de um Flamengo ainda em construção, que nas fases seguintes se transformaria em uma máquina implacável. Nas oitavas, Jorge Jesus já tinha assumido o comando do time, depois do pedido de demissão de Abel Braga. O Flamengo teve uma atuação apagada fora de casa e acabou sendo derrotado por 2-0. O técnico Jorge Jesus enfrentava pressão. Os gols do Emelec foram marcados por Godoy e Caicedo. O resultado deixou o time carioca em situação bastante complicada, precisando reverter a vantagem de 2 gols no Maracanã. Na volta, o estádio pulsava com mais de 60 mil torcedores e o Flamengo fez uma de suas atuações mais emocionantes do ano. Logo no primeiro tempo, Gabigol marcou 2 vezes, igualando o placar agregado em 2-2. Fé no pé! Gol! Do Flamengo! O Ribeiro passou, Gabriel! Gol! O time pressionou o Emelec o jogo todo, mas não conseguiu o terceiro gol. A decisão foi para os pênaltis, e aí brilhou a estrela do goleiro Diego Alves, que defendeu 2 cobranças. Doido, bateu, defesa, sabe de quem? Partiu Queiroz, bateu, na trave! O Flamengo converteu 4, enquanto o Emelec errou 2. Final, Flamengo classificado nas penalidades por 4-2. Com mais de 66 mil torcedores, o Maracanã virou um caldeirão. Nas quartas, o adversário seria o Internacional. O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para os 2 lados, mas o Flamengo voltou do intervalo com outra postura, mais agressiva, veloz e confiante.
Aos 30 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique recebeu de Arrascaeta, girou rápido e abriu o placar. Pediu a falta, a sobra do Flamengo. Aí o Bruno Henrique tocou, a bola vai entrando. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Poucos minutos depois, aos 33, Bruno Henrique novamente apareceu em jogada rápida e fez o segundo gol. E lá vem o Flamengo pro ataque. Bruno Henrique domina, puxou o pé direito, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O Flamengo venceu por 2-0, levando uma vantagem importante para o jogo da volta. O destaque da partida foi Bruno Henrique, mas também houve grande atuação coletiva, especialmente na defesa, que segurou o Guerreiro, ex-Flamengo, sem grandes chances. Na ida, o Beira-Rio estava lotado, com pressão máxima. O Inter precisava de 2 gols para levar aos pênaltis e começou com tudo. Aos 62 minutos, Rodrigo Lindoso abriu o placar. Jogadores do Inter, cruzamento, toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Mas o Flamengo soube controlar o nervosismo e pouco depois, aos 70 minutos, Gabigol apareceu cara a cara com o goleiro Marcelo Lomba, depois de uma assistência de Arrascaeta, e marcou o gol de empate. Pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O gol foi uma ducha de água fria para o Inter e selou a classificação rubro-negra com 3-1 no agregado. Era a semifinal da Libertadores de 2019. De um lado, Flamengo de Jorge Jesus, embalado, ofensivo e com elenco cada vez mais confiante. Do outro, Grêmio de Renato Gaúcho, que já havia vencido o torneio em 2017 e era considerado um dos times mais copeiros da América do Sul. 2 gigantes do futebol brasileiro frente a frente em um duelo que prometia equilíbrio, mas que acabou entrando para a história por um motivo inesperado: o massacre rubro-negro no Maracanã. O jogo de ida seria em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, onde o Flamengo precisava mostrar maturidade, e o da volta no Maracanã se tornaria um dos capítulos mais gloriosos da história recente do clube carioca. Porém, depois que o confronto entre Flamengo e Grêmio foi definido, Jorge Jesus deu a seguinte declaração: o Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil. Porém, Renato Gaúcho rebateu dizendo que o Grêmio possuía o melhor futebol e que fazer o Flamengo jogar bem era obrigação, já que a diretoria tinha gastado 200 milhões para montar o elenco. Essas declarações ferveram antes dos 2 jogos que seriam eletrizantes. Arena do Grêmio, 2 de outubro de 2019. O Flamengo entrou em campo determinado a dominar. Com posse de bola envolvente e o meio de campo que ditava o ritmo de jogo, o time carioca engoliu o Grêmio no primeiro tempo. Foram várias chances criadas, com Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro infernizando a defesa gremista. Teve gol anulado por centímetros, teve bola na trave e defesas espetaculares de Paulo Vitor. O Grêmio, acuado, mal conseguia respirar. Aos 24 do segundo tempo, após cruzamento de Felipe Luiz, Bruno Henrique testou firme e abriu o placar. Cruzamento! O toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! 1-0 Flamengo, mas o Grêmio reagiu em sua única chance real durante todos os 90 minutos. Aos 42, PP aproveitou o cruzamento e empatou. Bola! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Placar final 1-1, mas a sensação era clara. O Flamengo tinha sido muito superior e voltava para o Rio com a vantagem do gol fora. Maracanã, 23 de outubro de 2019. Era noite de decisão, com o Maracanã lotado, pulsando, uma atmosfera que parecia pressagiar algo épico. E foi, no segundo tempo, o Flamengo atropelou. Partiu o Flamengo, Gabriel, pé na direita, bateu, soltou, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Que faz a cobrança de pé direito. A chance ainda do Gabriel, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
Partiu, perna esquerda, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Olha o cruzamento! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Estão ali no braço esquerdo, ele faz a cobrança, jogou para área, toca de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Um 5-0 histórico, impiedoso, humilhante para um adversário que era considerado um dos favoritos ao título. A torcida delirava, Jorge Jesus vibrava e o time carimbava sua vaga na final com uma das atuações mais marcantes da Libertadores moderna. Depois disso, Jorge Jesus disse: Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fraturas. E Renato completou: Envergonhados, eu estou envergonhado. Estou triste, meu grupo está triste. Eu acho que quem é gremista está. O Grêmio é grande, o Grêmio é muito grande. Nós fomos, digamos assim, nocauteados na última quarta-feira, mas isso faz parte do futebol. Quantos o Grêmio já não nocauteou? Mas o Grêmio foi para as cordas, o Grêmio ele não foi para a lona. A classificação para a final da Libertadores, após 38 anos, não foi apenas uma vitória esportiva, foi um símbolo de uma transformação. O Flamengo, desacreditado por muitos após anos de frustrações internacionais, mostrou ao continente que tinha voltado para ser gigante. O placar agregado de 6-1 contra o Grêmio, uma potência brasileira, não deixava dúvidas. O time de Jorge Jesus havia atingido um novo patamar e agora, com a confiança lá em cima e o futebol fluindo como uma orquestra, o destino reservava o adversário, o tradicionalíssimo River Plate, campeão da edição anterior. A final da Libertadores de 2019 é, sem dúvidas, um dos capítulos mais emocionantes e históricos do futebol brasileiro. O palco foi o Estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 23 de novembro. Pela primeira vez, a final foi disputada em jogo único e o Flamengo enfrentava o poderosíssimo River Plate da Argentina, atual campeão e com elenco experiente em decisões continentais. O clima era de tensão e expectativa. O Flamengo, comandado por Jorge Jesus, vinha numa fase mágica, jogando um futebol envolvente e ofensivo que encantava o Brasil. Mas nada disso parecia importar. Nos primeiros minutos da decisão, o River Plate começou melhor, mais agressivo e logo, aos 14 minutos, abriu o placar com Borré, aproveitando um vacilo da defesa rubro-negra. Perigo, cruzamento, que espação! Que é isso? Borré! Gol do River! O Flamengo parecia nervoso, travado, sem conseguir imprimir seu ritmo habitual. O primeiro tempo terminou com o River Plate controlando o jogo e a torcida brasileira começava a temer o pior. No segundo tempo, o Flamengo voltou com mais altitude, mas o River Plate, firme na marcação, não dava espaços. O relógio corria e os nervos ficavam cada vez mais à flor da pele. Os torcedores rubro-negros estavam apreensivos, vendo o título escapar, mas o destino tinha outros planos. Aos 43 minutos do segundo tempo, quando muitos já se resignavam com a derrota, Bruno Henrique fez a jogada. Arrascaeta cruzou o rasteiro e Gabigol apareceu como um raio para empatar. Tentou o lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! O grito preso na garganta explodiu em milhões de vozes. Mas ainda não era o fim. 2 minutos depois, em um lance de pura garra, em menos de 3 minutos, o Flamengo transformava o drama em glória. A virada histórica entrava para sempre na memória do futebol sul-americano como uma das maiores reviravoltas em finais de Libertadores de toda a história. Pinola Júnior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata! Gabigol! Gabigol! Gol! Do Flamengo! O apito final confirmou o que parecia impossível minutos antes. O Flamengo era campeão da América do Sul após 38 anos de espera. A torcida explodiu em lágrimas, abraços e gritos.
tanto no Peru quanto no Brasil inteiro. A conquista de 2019 foi muito mais do que um título, foi um símbolo de superação, de fé e de paixão. Jorge Jesus foi alçado à categoria de ídolo eterno e Gabigol virou lenda viva, com seus 2 gols decisivos. A final também consagrou nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson, pilares de uma equipe que encantou a todos com seu futebol ousado. Nas ruas do Rio de Janeiro, a festa durou dias. O país parou para rever, comentar e se emocionar com uma virada épica. A Libertadores de 2019 não foi só vencida, ela foi conquistada com alma, suor e coração. Para o torcedor flamenguista, aquele 23 de outubro nunca será esquecido. Foi o dia em que o impossível se rendeu à paixão rubro-negra. Dias depois, outra conquista, o Campeonato Brasileiro, com a maior pontuação da história da competição, sendo o melhor ataque e o melhor futebol do Brasil. Se quiser que eu fale sobre como foi a conquista do Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2019, comente aqui embaixo, Brasileiro 2019, que saberei tudinho. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Fui!